alegria do Senhor é sobre nós, né, irmãos? A Bíblia diz que Ele nos ungiu com óleo de alegria, não é isso? Então nós estamos alegres. Alegre porque Ele tem sido conosco bom e a sua misericórdia tem nos alcançado diariamente. Queridos, eu quero dividir um texto com vocês que está no meu coração. Então vou pedir por gentileza que vocês possam abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo que Mateus escreve, no capítulo de número 17. Desafio em tempos difíceis. Um desafio em tempos difíceis. Mateus capítulo 17. Quem achou, diga amém. Vamos ler. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos ou 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, em quem eu me comprazo, escutai-o, ou ouvi-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Amém? Vamos reter a leitura por aí e vamos meditar nesses versículos, discernindo o que o Espírito de Deus deseja falar com nossos corações. Feche os seus olhos só por um minuto, curva a sua cabeça, por gentileza, nós vamos orar. Pai, a Tua palavra está a ser ministrada sobre os nossos corações e ela é uma boa semente que vem para produzir o propósito para o qual é lançada. Eu te peço, dentro deste ambiente, ó Deus Todo-Poderoso, que seja ele cercado pelos Teus anjos agora, que colunas de fogo sejam levantadas ao redor desse lugar e que cada vida dentro desse ambiente esteja cativa à Tua presença, cativa à Tua palavra. Na autoridade do Teu nome eu declaro que cada mente aqui, Senhor, está sendo selada pela Tua presença agora. Que todo assalto na mente e no coração seja manietado pelo poder do nome de Jesus. Que toda seta, dardo inflamado, nuvem negra seja destronado no nome de Jesus, ó Pai. Que todo espírito de distração e desconexão seja repreendido e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo lançada. Opera em nós pela Tua palavra e faz em nós a Tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto aqui conhecido, chamado de talvez Monte da Transfiguração. O texto onde Jesus vai se transfigurar, vai ter o seu semblante resplandecente, aonde os discípulos vão desfrutar de uma enorme experiência com o Senhor. Alguns dizem que esse monte é Tabor, outros dizem que esse monte é Hermon. Há controvérsias diante da exatidão do local, mas na minha concepção o que menos importa para nós aqui é saber aonde se passa esse acontecimento, mas sim quero me ater aos detalhes desse acontecimento. Então, quando eu começo a olhar para o verso número 17, o início da sua expressão e declaração começa a mexer muito com o meu coração
dentro das minúcias que saltam no meu coração e trazem um entendimento grandioso, e eu quero dividir esse entendimento contigo nessa noite, na expectativa de que ele abençoe o seu coração, tanto quanto ele abençoou o meu. Então o versículo que lemos, o texto que lemos, dentro dos versículos aqui, ele diz que 6 dias depois, ele toma consigo, dentro dos seus discípulos, ele separa 3 desses discípulos na sua convocação, e com esses 3 discípulos que nós lemos no texto aqui, sabemos bem qual é, Pedro, Tiago e João, ele vai a este alto lugar, a este alto monte, assim como descreve o texto. E aqui nesse lugar, eles vão desfrutar de uma grande experiência. Mas eu quero começar a discernir contigo que há um destino aqui no texto que lemos. E o destino é um alto lugar, um alto monte. Esse é o destino que esses discípulos, juntamente com o Senhor Jesus, vão alcançar, vão chegar e vão desfrutar dessa experiência. Então eu quero começar aqui aplicando algumas coisas que são importantes para que nós possamos alcançar altos lugares. Eu tenho certeza, que cada um de nós aqui nutre no seu coração grandes expectativas de uma vida plena com o Senhor. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui almeja uma vida pequena, medíocre com o Senhor, mas busca, mesmo diante de suas limitações, guerras e conflitos cotidianos e diários, busca no Senhor uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoadora, não só para si, mas para que seja um instrumento para os outros também. E assim nós temos aqui um local desse, um momento desse, onde esses discípulos vão alcançar essa experiência, aquilo que talvez muitos de nós busquemos. Mas vamos ver alguns passos que eles dão para alcançar esse lugar, para chegar nesse ambiente, aonde essa experiência gloriosa será desfrutada. E olha que interessante, acompanhe isso comigo, não precisa até mesmo acompanhar na sua Bíblia, mas apenas preste atenção se você quiser assim achar melhor. Chamou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Antes de chegar ao destino, há 2 expressões no texto que me chamam a atenção, e a primeira delas é a palavra conduziu. Eu tenho falado muito sobre isso aqui nesse altar, nesses dias, porque eu entendo que a nossa geração, ela é uma geração que, na perspectiva de entendimento do reino de Deus, ela ainda não conseguiu absolver essa ideia. E eu sei que esse conflito, ele é um conflito muito violento para nós, porque quando se trata da nossa humanidade, ela é a maior guerra que travamos no dia a dia. Ser alguém conduzível é muito difícil, porque você precisa abrir mão da sua natureza humana. Você precisa abrir mão da sua sabedoria humana, das suas razões humanas, do seu achismo humano. E é importante que se fale de que para ser conduzido, para se tornar alguém conduzível, é preciso de um nível de fé elevadíssimo. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? É preciso de um nível de fé elevadíssimo. Por quê? Porque a tendência humana dentro da nossa racionalidade é pensar que nós saberemos o caminho da nossa condução, que nós, dentro da nossa sabedoria, da nossa capacidade, conseguiremos acessar os lugares que queremos, acessar os ambientes que queremos, viver o que queremos, alcançar o que buscamos. Isso é a nossa razão e a nossa natureza. Só que quando a gente é desafiado a tirar isso de nós e a deixar isso na condução de alguém, irmão, é brabo. Sim ou não? É preciso confiar muito que aquele que me conduz me fará chegar. Sim ou não, gente? É preciso um nível de fé elevadíssimo, porque eu não vou confiar em mim, na minha capacidade, no meu potencial e no meu intelecto. Eu tenho que confiar naquele que me carrega. Eu tenho que confiar naquele que me leva. Será que eu vou chegar com ele me levando? Será que ele vai me fazer chegar aonde eu quero? Será que ele vai me fazer viver os meus sonhos?
Será que Ele vai me fazer viver os meus planos, os meus propósitos? Será que Ele vai? Se eu deixar na mão dEle, se eu der o controle a Ele, será que eu chego lá? É uma lacuna na nossa cabeça. E uma guerra grande. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa noite, o Espírito do Senhor está dizendo para você: eu quero conduzir você. Eita, Jesus, me ajuda. A condução é um desafio muito grande. E sabe por que nós temos também muita dificuldade de ser conduzível? Porque quando a gente se conduz, Tia Lu, nós escolhemos o lugar para onde vamos. Quando a gente se conduz, Dani, a gente determina aonde vai. À medida que eu sou desafiado a abrir mão da minha condução para que o Espírito de Deus seja o meu condutor, eu já não tenho mais o governo sobre aonde irei. E isso me agonia demais, porque dura coisa é não se dar destino. Sim ou não? Dura coisa é acordar e não poder decidir o que quer fazer. Dura coisa é acordar e não poder decidir aonde vai. Dura coisa. Mas há uma necessidade no céu gritando para que os filhos de Deus permitam que Ele os conduza. Porque nós estamos bloqueando o desenvolvimento do reino de Deus à medida que não deixamos Ele conduzir as nossas vidas. Vamos ver isso nas Escrituras, como é difícil. Porque ser conduzido é muito difícil. A gente vai a lugares que não queremos ir. Quem se permite ser conduzido não vai a lugares que quer ir. Pelo contrário, ele acaba indo a lugares que não deseja ir. Evangelho de Mateus, capítulo 3 ou 4, se não me falha a memória agora, um dos dois. E o Espírito Santo conduziu a Jesus aonde? Aonde? Para ser pelo... Que lugar bom, hein? É bom ou ruim esse lugar, gente? O Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A condução daquele que me guia me leva para o deserto para sofrer tentação. Diz para mim, se você com as suas próprias pernas iria para o deserto para ser tentado? Hã? Vou mandar virar a câmera para gravar você falando aí. Nunca. Esse é o grande desafio do reino de Deus para nós. À medida que você não abrir mão da sua própria condução, a vontade de Deus não pode ser estabelecida em você. À medida que você não abrir mão da sua própria condução, a vontade de Deus não pode reinar em você, porque Ele nunca pode fazer o que quer, porque a sua vontade está sempre na frente. Porque quem se conduz vai aonde quer, mas quem se deixa conduzir vai aonde o condutor quer levar. Então eu só posso viver a vontade de Deus na plenitude à medida que Ele tem o governo da minha vida. Há um destino. Que destino é esse? Um lugar alto, que você não pode ir com as suas pernas. Há um lugar alto que você não acessa com a sua sabedoria. Há um lugar alto que você não acessa com o seu conhecimento. Há um lugar alto que você não acessa com a sua capacidade. Há um lugar alto que você não acessa com os seus estudos. Esse lugar, somente Ele pode me conduzir. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender, e eu quero falar principalmente para aqueles que anseiam ir mais fundo.
anseiam ir além, anseiam fazer mais, anseiam desfrutar de mais, anseiam ter maiores experiências. Para você nunca vai chegar com as suas forças. Se Ele não te levar, você nunca vai acessar esses lugares. A única coisa que o esforço faz conosco é trazer cansaço e desgaste. A única coisa que o esforço faz conosco. Aí a gente vai entender o porquê que muitas das vezes momentos de dificuldade pousam na nossa vida. Por que momentos difíceis pairam na nossa vida? Pastor, exemplifica isso usando a Bíblia. Eu vou usar. Jesus está lá no barco, junto com os discípulos. E uma grande tempestade vai assolar aquele barco. E no meio dessa tempestade a Bíblia diz que Jesus está atrás, dormindo sobre um travesseiro. E quem é que está na frente do barco? Os discípulos. É os discípulos que estão conduzindo o barco. É os discípulos que estão guiando o barco. É os discípulos que estão direcionando o barco. Mas a tempestade chega para trocar de lugar. A tempestade chega para levar você para o lugar que é devido e trazer ele para o lugar que é de direito. Porque o lugar devido dos discípulos é deitar no travesseiro e descansar. Agora, o lugar de direito daquele que é todo poderoso é guiar a minha vida para o meu destino. Quando a tempestade chega, os discípulos saem do controle, vai para onde ele está dormindo e diz: mestre, socorre a gente, assume a frente, porque não dá. Eu dei uma palavra para o teu coração. Deus quer assumir a frente da sua vida. Você vai deixar? Chega de se guiar. Chega de decidir os seus próprios caminhos. Deixa o Senhor decidir para você. Confia que Ele tem o melhor para a sua vida. Confia que Ele te ama e te levará a melhores lugares. Só que a questão aqui fica pior, o negócio fica estreito aqui. Vai apertar só um pouquinho. Amém? Só um pouquinho. Se doer muito, você segura na mão do seu irmão, aperta um pouquinho que melhora. Escuta. Eu fui estudar a palavra conduzir. E a palavra conduzir é ir junto ou dentro de algo. Conduzir é ir junto ou dentro de algo. Aí quando eu li isso, eu falei: isso é interessante. Porque aquele que me conduz vai junto. Não me conduz distante, mas me conduz de perto. Aquele que me conduz, não me conduz de longe, me conduz de perto, porque vai junto. Então, ir junto aqui no sentido de conduzir, significa conduzir por exemplo e não por palavras. Grava isso, se você quiser, escreve. Quem conduz de longe, conduz com palavras, mas quem conduz de perto, conduz sendo exemplo. Quem conduz de perto, eu escuto o que fala. Quem conduz de perto, eu vejo o que faz. Não, você não é possível, você não está entendendo. Tem alguma coisa te distraindo, sim ou não? Quem conduz de perto, eu ouço. Quem conduz de longe, eu ouço o que fala. Quem conduz de perto, eu vejo o que faço. Grava. Jesus conduz por exemplo. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você precisa conduzir as pessoas sendo exemplo e não apenas falando. Eu tenho uma palavra muito especial para os pais aqui. Vocês me permitem, papai e mãe, vocês me permitem falar com vocês? Papai e mamãe, não conduza os seus filhos apenas com expressões. Conduza os seus filhos sendo exemplo. Não mande o seu filho orar, mostre a ele como se ora. Não mande o seu filho jejuar, jejue. Não mande o seu filho se consagrar, se consagre. Não mande o seu filho ler a Bíblia, tenha uma vida devocional diante dos olhos dele.
Quem já ouviu aquele ditadozinho? E a gente sabe disso, que existe coisas, tem gente até que fala, tem gente que está vendo a novela aí agora, o Gênesis, né? Está passando na televisão, na Record. Tem gente que diz que prefere ver na televisão o Gênesis do que ler a Bíblia. Já ouviu falar isso? Já ouviu, gente? Tem gente que diz, eu prefiro ver na televisão, pastor, o Gênesis do que ler a Bíblia. Por quê, irmão? Porque vendo a televisão eu entendo melhor. Vendo as cenas eu compreendo. Você já ouviu isso ou não? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para você. Aquilo que você faz é muito mais perceptível aos olhos de quem vê do que aquilo que você fala. É muito mais fácil ensinar sendo do que falando. É muito mais fácil ensinar fazendo do que dizendo. Uma vez alguém disse para mim, o maior conselho é o exemplo. Ele vai conduzir esses discípulos a um alto lugar, não dizendo para eles, ó, entra na direita, sai na esquerda, sobe na esquina, desce e vira. Ele vai dizer, eu vou levar vocês junto comigo. Segue os meus passos que você chega. Anda onde eu ando que você acessa. Pisa onde eu piso que você vive. Nós jamais levaremos a essa geração a níveis altos, se nós não começarmos a viver baseado no que praticamos, mais do que no que falamos. A prática precisa voltar para a nossa vida, com grande peso. Para que nós recuperemos a nossa identidade, recuperemos o nosso peso, recuperemos a nossa grandeza, recuperemos o nosso respeito, recuperemos a nossa moral, que um dia tivemos tão grandemente, não apenas dentro desse local, mas em toda a sociedade e no mundo inteiro. Porque as nossas palavras perderam o peso, porque só restaram palavras. Palavras sem exemplo nunca terão resultado de nada. Então conduzir aqui é ir junto. Ir junto é conduzir por exemplo e não por palavras. Aprenda que você nunca vai conduzir alguém melhor do que sendo um exemplo. Talvez você possa achar que você é alguém insignificante porque você não prega, não é isso? Porque nós temos uma tendência de achar que nós só conseguimos ensinar falando. Para eu ensinar, eu tenho que dar aula na escola bíblica. Para eu ensinar, eu tenho que pregar. Para eu ensinar, eu tenho que fazer alguma coisa que eu me expresse. Não. Quando estavam pedindo referência do apostolado de Paulo, ele falou assim, mostra vocês para eles. Deixa eles lerem vocês, porque vocês são a minha carta de recomendação. A nossa vida é o maior ensinamento que podemos dar a respeito do reino de Deus. A nossa vida. No nosso dia a dia. E muitas oportunidades nós temos para revelar esse reino. Então ele conduz sendo exemplo. Terceiro, olha o texto, que coisa linda. Ele os conduziu em particular. Então, o primeiro passo para eu acessar um lugar alto é me permitir e me deixar ser conduzido. E o segundo passo é uma vida particular. Olha que interessante. Não é a condução que me faz acessar um lugar alto. Pode parecer estranho isso, mas é o que o texto está revelando para nós. Não é o fato apenas dele me conduzir que me leva a um lugar alto, porque não é a condução que me faz chegar no lugar alto. A condução me leva para um lugar particular. O lugar particular me faz acessar um lugar alto. Quem pegou isso? Quem pegou isso? Pastor, eu estou deixando Deus me conduzir, mas não chego para o lugar alto. Você não pegou a visão. A condução não é
Não é aquela direta, que é aquele ônibus direto, não é o central que vai direto, não. A condução, ela não me faz acessar um lugar alto. A condução me leva para o particular. O particular me leva para o lugar alto. E os conduziu a um particular. E esse particular me trouxe a um lugar alto. E eu quero te dizer uma coisa. Toda a condução de Cristo me levará a um lugar de intimidade. Se existe algum tipo de condução na sua vida que não está te entronizando no lugar de intimidade, reveja essa condução. Reveja essa condução. Quer um conselho? Vai doer agora. Posso? Não sei se eu falo, vai machucar demais. Pensa, Emerson. Cuidado com as conduções que te roubam desse lugar. Se eu fosse você, eu colava nas pessoas que me fazem entrar num particular com Deus. Se eu fosse você, eu me agarrava com aqueles que me levam para a intimidade. Eu me envolvia, eu me amarrava, eu dava nó nessas pessoas e falava, tu não vai sair daqui. Mas cuidado com aqueles que me desvinculam desse lugar de intimidade. Porque a condução que é feita por Cristo, ela sempre me fará chegar num lugar de intimidade. Acessou o lugar particular, o alto é o próximo passo. Acessou o lugar a sós, o alto está à sua espera. Toda a condução me fará chegar a um lugar de intimidade. Chego no lugar de intimidade, cheguei no alto lugar. E no alto lugar, há grandes manifestações. Oh, glória! Eita, Jesus! Olha só o passo, olha como as coisas são benditas. Eu permito Ele me conduzir. E à medida que eu permito Ele me conduzir, Ele me leva para o particular. Do particular me leva para o alto. E agora vai me revelar grandes coisas. E agora, te deixei o Senhor conduzir, me levou para o particular, cheguei no alto e agora você vai ver algo que você nunca viu. Eita! Agora eu vou mostrar para você algo que nunca mostrei para ninguém. Agora você vai me ver aqui na terra como eu era lá no céu, na glória de meu Pai. É disso que eu estou falando, gente. É dessas grandes coisas que eu estou falando. É dessas coisas gloriosas que eu estou falando aqui nessa. E aí o texto diz que quando eles chegam lá, o Senhor se transfigura diante deles. A sua feição é totalmente mudada, o seu rosto resplandece, as suas vestes são tomadas por uma luz plena. E eu fico imaginando os discípulos nesse momento dizendo, como foi difícil abrir mão da minha condução, mas valeu a pena. Como foi difícil abrir mão de coisas para estar a sós com Ele, mas valeu a pena. Como foi difícil renunciar à minha carne, à minha vontade, mas valeu a pena. Porque o que está diante dos meus olhos não se compara com aquilo que está ao meu redor. E eles vão ver algo sobrenatural. E Pedro, assombrado por aquilo que está vendo, vai dizer, Senhor, bom é estarmos aqui. Deixa que fiquemos aqui. Deixa que permanecemos aqui. E aqui tem um desafio muito poderoso, gente. Aqui tem algo muito sobrenatural. Olha a ideia de Pedro. E eu não vou aqui criticar Pedro, porque eu fico imaginando, e eu quero que você imagine comigo, se fôssemos nós aqui dentro dessa experiência, todos nós faríamos como Pedro. Sim ou não, Alex? A gente ia querer dizer para Deus, não vamos descer não. Vamos ficar aqui, vamos permanecer aqui. Às vezes tem cultos que é tão gostoso que quando a gente fala que tem que ir embora, dá aquele...
Imagina um negócio desse. Todos nós falaríamos como ele. Só que é aqui que dói. Aqui que dói. Porque o reino de Deus não está pautado apenas em experiências de glória. Quem dera se nós pudéssemos apenas estabelecer toda a proposta do reino de Deus dentro desse ambiente, em tudo que vivemos aqui, e fazer das experiências gloriosas que temos aqui toda a vida no reino, mas não é. Logo assim que Jesus desce, ele vai se encontrar com o endemoniado, a quem os discípulos vão ser convocados a libertar. E esse é o grande desafio. É não fazer do ambiente da minha experiência o meu conforto, mas entender que o ambiente da minha experiência me prepara para libertar os cativos. À medida que eu fico atado ao ambiente das minhas experiências, eu estou me enchendo sem propósito. Porque o ambiente das minhas experiências, eles somente me preparam para a realidade do reino de Deus, que é libertar cativos e oprimidos de coração. É descer diante da face resplandecida de Moisés e tirar o véu do rosto para que o povo veja que aquele que estava em intimidade com Deus recebeu o resplandecimento da glória no seu rosto e dizer: esse é o Filho de Deus. É levar o ambiente da minha experiência para os ambientes de necessidade e dizer àqueles que não conhecem: esse é aquele que me salvou, que me libertou, aquele que me ama, aquele que te ama e aquele que quer curar e mudar a sua vida também. Façamos 3 barracas, 3 tendas, 3 tabernáculos e fiquemos aqui. Nesse momento, uma grande luz vai cobrir todos eles ali naquele momento, e uma voz vai ecoar do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Gente, deixa eu confessar uma coisa, eu dava minha vida por isso. Eu daria minha vida por isso. Isso é muito glorioso. Imagina, tia Lu, ele dizer para você: você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Oh Deus, isso é muito glorioso. Jesus vai ouvir isso e os discípulos também. Esse é o meu filho. Uma afirmação: a quem eu amo, a quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito. Esse é o meu filho. Vírgula, a ele escutai-o, a ele ouviu. Você se lembra de que essa frase que eu estou te falando, você já ouviu ela em outras vezes? Você se lembra? Não é a primeira vez que você ouviu ela, sim ou não? Você já ouviu ela outra vez. Essa frase aparece também no batismo de Jesus, lá no Jordão. Aqui, alto lugar, alto monte. Essa frase, presta bem atenção agora, não perde não. Aparece também no Jordão, quando Jesus está sendo batizado por João. Quando ele desce as águas, sobe, diz a Bíblia que o céu se abriu, a pomba do Espírito Santo desceu e parou sobre Jesus, e o céu soprou o seu nome. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É a mesma frase, sim ou não? É a mesma frase com um pequeno acréscimo. É a mesma frase com um pequeno acréscimo. Aqui, no batismo de Jesus no Jordão, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Aqui, no alto monte, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A ele escutai-o. Por que esse detalhe no texto? Eu gosto dos detalhes. Para mim a Bíblia é um livro de detalhes e por isso ela é magnífica. Se nós abrirmos mão dos detalhes na Bíblia, nós não entenderemos nada a respeito dela. Porque todas as grandes revelações estão nos detalhes.
E esse detalhe do texto é precioso demais. A ele escutar. E por que Jesus faz questão de deixar isso? Porque essa mensagem faz questão de se expressar dessa maneira. Sabe por quê? Porque não adianta de nada viver dentro de um ambiente de desfrute, de presença, de manifestação e revelação da glória de Deus, sem estar disposto a ouvi-lo. As manifestações são gloriosas. As manifestações são maravilhosas. Eu as amo, eu as adoro e jamais as desprezaria. Mas eu preciso dizer para você que a voz é muito mais eficaz. Então o que Jesus está dizendo para eles: olha, essa experiência é muito gloriosa, mas mais importa que vocês me ouçam do que vivam experiências comigo. E eu queria exortar com todo carinho o seu coração nessa noite. Quantos de nós temos vivido dentro de um ambiente de experiências maravilhosas? Quantos de nós temos experiências maravilhosas para contar? Quantas de nós temos experiências aqui preciosas para contar? Se nós ficássemos aqui, nós íamos dividir isso a noite toda, a semana toda, o mês todo, talvez o ano todo, e não cessaríamos de contar as nossas experiências com Deus. Mas a grande verdade, a grande pergunta é: você tem ouvido Ele? Você tem dado ouvido à sua voz? Você tem atentado à sua voz? Você tem obedecido à sua voz? Porque esse é o principal. Lembra de Moisés na sarça? Ele vai cuidar do rebanho do sogro, Deus vai chamar ele dentro da sarça. Uma grande experiência. Nossa, a folha está pegando fogo, mas não consome, não tem combustão, fogo. Não tem fumaça. Não tem cinza. Que queima pode ser essa? Só pode ser algo sobrenatural. E é algo sobrenatural. Mas se eu ficar preso à manifestação do fogo na sarça, eu não recebo o destino da missão que Ele tem para mim. O fogo na sarça é só para chamar a atenção, para Ele me dar? Não é possível que a gente não está entendendo isso, gente. As manifestações é só para dizer: para e escuta o que eu te falo. Porque não é a manifestação que vai te dar destino, é o que eu te digo. A manifestação é só para você parar e me ouvir. Deus usa a manifestação para chamar a atenção de Moisés, mas quando ele para, Deus diz: Moisés, eu tenho te escolhido para libertar o meu povo do Egito, Moisés! Quantas manifestações que não te tirou do lugar? Quantas manifestações que não te fez ser instrumento para ninguém? Quantas manifestações que não te fez um libertador, que não te fez um ganhador de almas? Quantas? Porque você viu as manifestações, mas não deu ouvido àquele que falava. A voz é sempre mais importante, porque é ela que me dá destino. Ela que me indica a missão, ela que me indica o lugar. Então o Senhor está dizendo: eu estou chamando a sua atenção nessa noite hoje. Alguma coisa Deus fez para chamar. Jesus me dá graça. Alguma coisa Jesus fez para chamar a tua atenção nessa noite. Deus fez alguma coisa na vida de alguém aqui para chamar a tua atenção. Mas isso não é tudo. Ele está dizendo: eu chamei a tua atenção e te fiz parar. Agora escuta a minha voz. Escuta a minha voz. E isso é tão tenebroso que os discípulos se jogam no chão. E eu caminho para encerrar aqui. Se jogam no chão, se prostra, temendo de medo. E aparece ali Moisés e Elias conversando com ele. Presta bem atenção. Aqui tem a representação da lei. E aqui tem a representação profética representada por Elias. E aqui a lei por Moisés. Eles estão conversando, batendo papo. E aquela coisa, aquele ambiente de glória está tomando aquele lugar e os discípulos estão prostrados. Mas eu quero te dizer uma coisa, para entrar na parte final desse texto. Lembra que a primeira vez que Jesus falou para os discípulos, para ouvirem, para todos ouvirem lá no Jordão quando foi batizado: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo? Ele falou isso estando no Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce ou descer. Então aqui entende-se que ele está num lugar baixo, num nível baixo.
Então a primeira expressão de que ele é amado e o Senhor e Deus tem prazer nele é no lugar baixo, é no nível baixo. A segunda expressão é totalmente o oposto. Ela passa de um nível baixo para um nível altíssimo, elevadíssimo. E lá no nível elevadíssimo, lá nas alturas, ele vai dizer a mesma coisa. Isso é muito interessante, eu queria que você pegasse isso, porque agora eu vou começar a entrar na mensagem agora, depois dessa introdução aqui. Calma, irmão, brincadeira. Olha isso aqui. Ele está aqui primeiro, lá embaixo. Jesus diz: tu és meu filho. Afirma, há uma afirmação: tu és meu filho e eu te amo. Depois ele está lá em cima e Jesus afirma: tu és meu filho e eu te amo. E eu quero dizer para você nessa noite, eu queria que você escutasse isso muito bem. Não importa o nível que você se encontra, você pode estar no Jordão, no nível mais baixo da sua vida. Você pode estar no pior momento da sua história. Você pode estar no pior episódio, na pior trajetória da sua vida. O céu afirma a sua filiação. Ele não se envergonha de você e diz: é meu filho, eu o amo. Sai do cenário de nível baixo e vai para o alto. E ele diz: eu te amo. Então não depende do nível. Eu posso estar no alto como posso estar no baixo. O amor dele não muda. O amor dele não se inverte de posição diante do meu estado. O amor dele não barganha comigo. O amor de Deus não se relaciona por produtividade. O amor de Deus é amor de Deus. E não se pode medir a dimensão desse amor. Só se pode recebê-lo dentro do seu coração. Quantas pessoas ainda no tempo de hoje se dizem indignas? Eu sou indigna do amor de Deus, eu sou indigna de Deus. Olha a minha situação, olha a minha condição, olha o meu estado, olha o meu lugar, não importa. Ele diz: você é meu filho e eu te amo. Mas olha o que eu fiz, olha o quanto eu pequei, olha quanta ruindade eu manifestei, olha quantos caminhos tortuosos eu andei. É meu filho e eu te amo. Eu não sei se você conhece esse amor, queridos, mas eu descobri nesse amor uma coisa muito preciosa, porque a gente que vive nesse mundo, a gente que se relaciona com esse mundo, tem hora que a gente cansa, porque todo relacionamento mundano é um relacionamento de produtividade, sim ou não? Nós só somos bem tratados se produzirmos, nós só somos bem aceitos se produzirmos, nós só somos considerados se produzirmos. Dependendo da nossa condição financeira, dependendo da nossa condição de conceito, do nosso conhecimento, de amizade, sentamos nas mesas dos príncipes, somos bem recebidos nas casas, as pessoas nos dão atenção. Mas se nós não temos nada para repartir, se nós não temos nenhum sucesso, nenhuma fama, se nós não temos boas condições, ficamos de canto, isolados, esquecidos pelos outros, por todos. E aqueles que nos oferecem alguma coisa sempre pedem algo de nós. Esse relacionamento é relevante e importante até um certo ponto, mas chega uma hora que cansa, sim ou não? Chega uma hora que cansa. Porque a gente, na medida do nosso interesse pessoal, da nossa perspectiva de alcançar uma melhora, a gente vai aceitando a barganha e vai aceitando, porque as coisas vão dando certo, vão melhorando, mas, vamos ser sinceros, tem hora que cansa esse relacionamento de produtividade. Será que eu nunca posso ser amado sem ter nada em troca? Será que eu não posso ser abençoado sem ter que dar nada? Eu quero dizer para você, existe um Deus que não pede nada de ninguém, mas que doa o seu amor gratuitamente. E aí eu me lembrei de João capítulo 7, versículo de número 38. No último dia da festa, Jesus sobe, se coloca lá em cima e abre a sua boca. E ele diz assim: aquele que quiser, venha a mim e beba de graça da água da vida.
geralmente, não na maioria, mas geralmente, qual é a proporção daqueles que vão para Jesus? Geralmente, não são os menos favorecidos, sim ou não? Geralmente são. Eu fui para Jesus quando estava na pior, porque geralmente é assim. Quando a sociedade nos rejeita, quando o mundo nos rejeita, quando as pessoas nos isolam, quando todo mundo nos ignora, quando não há mais gente para nos socorrer, aí alguém fala para a gente de Jesus. E aí, não se tem nada para dar, as mãos estão vazias, o corpo está enfermo, está maculado, ninguém te quer. Ninguém te aceita, você não é interessante para ninguém, teu papo é ruim, ninguém gosta da tua pobreza, da tua miséria. Mas Jesus diz: vinde a mim como estás. Vinde a mim como estás, eu te quero. E eu não só te quero, eu te amo, eu te desejo, eu te criei para viver ao meu lado. Eles se assombram, e só para corroborar essa questão que eu estou falando, Jesus vai se aproximar deles e vai tocar neles. Eles vão erguer os olhos, Jesus vai dizer: não tenhas medo, fiquem calmos. Aí o texto se expressa dessa maneira, e eu vou encerrar aqui. O texto se expressa dizendo assim: e a ninguém viram, senão a Jesus. E a ninguém viram, senão a Jesus. Lembra do que eu falei agora há pouco? Se o meu nível estiver aqui, Ele me ama. Se o meu nível estiver aqui, Ele me ama. Não interessa, Ele me ama e ponto. Eles erguem os olhos, não veem mais Moisés e nem mais Elias, mas Jesus está ali. Jesus permanece ali. Jesus não vai embora. Jesus não desaparece. Jesus não é arrebatado. Jesus não é transladado. Quando eles levantam a cabeça, Jesus está ali. A lei passou. As profecias cessaram. Mas a representação do amor permanece para sempre. O amor jamais acaba. O amor não pode ser extirpado. O amor não pode ser roubado. Ele não pode ser destituído. Nem que nós tivéssemos a audácia, a ousadia de dizer para alguém aqui: olha, Deus deixou de amar você por isso. Isso jamais teria qualquer tipo de racionalidade. Seria insano da nossa parte dizer. O amor de Deus, ele não pode ser tirado de nós. Ele não pode ser negado sobre as nossas vidas. E aqui, eu termino a minha mensagem aplicando o que Deus colocou no meu coração. Eu falei tudo isso só para chegar aqui, porque só foi isso que Deus me disse. O resto é só contexto e texto. Mas o que Deus falou no meu coração é só isso que eu vou dizer para você agora. O Espírito de Deus disse para mim: Tiago, fala para os meus filhos que o meu maior desafio para eles nesse tempo é amar. Esse é o maior desafio. Sabe por quê, tia Lu? Porque o amor não acaba. Ele não passa. A lei, quando eles ergueram os olhos, já não estava mais ali. Os profetas foram embora, mas o amor ainda permanecia do lado. Porque o amor não abandona, o amor não esquece, o amor não desiste, o amor não larga, o amor não esmurece, o amor não desanima, o amor, não. Então eu vim a dizer a filhos de Deus nessa noite, que viveram e estão vivendo momentos difíceis, porque nós estamos num tempo complicado, nós vivemos uma vida muitas vezes complicada, a vida, ela é um desafio, e todos os dias
nós somos atingidos por inúmeras coisas. Todos os dias as coisas vêm tentar roubar esse amor de nós. Todos os dias os acontecimentos chegam para destituir esse amor. E o Senhor ministrou no meu coração, eu não sei para quem é essa palavra, mas eu estou falando a pessoas aqui que ou estão desistindo ou desistiram de amar. Porque cansa. Uma hora a gente cansa. Às vezes a gente apanha tanto da vida, a gente leva tantas burdoadas, a gente é tão maltratado, a gente é tão chotado, é tanta coisa que acontece, que tem hora que a gente entrega os pontos. Mas a questão é, quando essas pessoas levantarem a cabeça, você ainda estará lá? A lei pode passar, os profetas também, mas você ainda estará lá? Aqueles que estão com medo, aqueles que estão apavorados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desamparados, quando eles levantarem a cabeça, você ainda estará lá? Eu quero dizer, tem gente aqui hoje que levantou a cabeça e está procurando o amor. Tem gente que tem levantado a cabeça, Alex, procurando o amor. Aonde estão os filhos de Deus que revelam esse amor? Que manifestam esse amor? Que transmitem esse amor? Porque você imagina aqui, diante desse cenário, apesar de ser um cenário glorioso, mas a Bíblia diz que os discípulos estão com medo. Imagina se eles levantam do 10 e não vê ninguém ali. Ia ficar meio complicado, né? Sim ou não? Eles iam ficar meio sem saber o que fazer. Mas quando eles levantam, vê Jesus. Oi. E é engraçado que esse amor insiste em dizer quase as mesmas coisas para a gente. Aqui, ele disse o quê? Não temas. Lembra no barco? Ele mandou os discípulos irem. Os discípulos entraram de madrugada, se levantou uma tempestade muito grande. Daqui a pouco vem Jesus, no meio da tempestade. Os discípulos não conseguem discernir quem é direito. E de longe ele diz, não temas. Lembra da profecia do profeta Isaías? Não temas. Lembra do que ele disse para Jeremias? Não temas. Eu sou contigo para te livrar e para te guardar. O mundo precisa desse amor. A sociedade precisa desse amor. É só ele que permanece. O resto, tudo se vai, tudo passa, tudo acaba e tudo termina. A geração que fará a diferença nessa terra é a geração daqueles que são capazes de, mesmo em meio às maiores dores, angústias, sofrimentos, aflições, feridas e dores, são capazes ainda de ousar e manifestar o amor de Deus. Sabe qual é o grande desafio? Você nunca vai estar plenamente curado para amar. Você vai amar sangrando. Você vai amar sofrendo. Você vai amar chorando. Você vai amar sendo odiado. Você vai amar sendo rejeitado. Porque a medida de barganha não cabe para o amor de Deus. Não cabe. Eu falo a uma geração debilitada, com muitos problemas, com muitos acontecimentos. Mas eu encerro dizendo o Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida colhendo consigo os seus modos. O desafio é retribuir com amor o mal que você recebe. É retribuir com carinho a dor que te fazem. É abraçar quando te chotam. É fazer o bem quando te fazem o mal. Porque o amor permanece para sempre. E à medida que ele é tirado do nosso coração, nós nos perdemos.
Toda luta, todo esforço, toda grande guerra é para que esse amor permaneça dentro de nós, vivo dentro de nós, porque a cada vez que o amor que você tem é manifestado sobre alguma coisa ruim que te fazem, você venceu, você honrou o Senhor, você glorificou o que te chamou, você exaltou o que te escolheu. Esse é o grande propósito. Olhou e não viu a ninguém mais, senão Jesus. O amor permanece para sempre. Volte a amar. Eu acho que eu estava falando com a minha prima Cadê, não sei qual foi o dia que a gente estava conversando, que a gente estava falando sobre fazer o bem e amar, como faz bem para nós mesmos, né? Você não vai fazer só o bem para o próximo, você faz bem para você. Porque quem não ama está mal consigo mesmo. Quem não ama não está fazendo mal ao outro, mas a si mesmo. Amar faz bem demais. Amar faz bem demais, gente. Fazer o bem aos outros é bom demais. Então eu quero orar nessa noite por aqueles que querem amar de novo. Mas não é amar no seu amor, é amar no amor de Jesus. É amar no amor do Cordeiro Santo. João, capítulo de número 13. Jesus falando a respeito dos discípulos diz: e eu os amei, e os amei até o fim. Eu os amei, e os amei até o fim. Esse é o amor de Deus. O amor que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 13, esse amor tudo suporta. Querem amar no amor de Jesus? Eu quero dizer para você, é possível. É possível. Pastor, é possível amar como Cristo ama? Totalmente possível. Totalmente possível. E como que eu faço isso, pastor? Eu dei a dica para você aqui, ó. Porque sabe o que é interessante? Quando você ouve isso, que Jesus quer te conduzir, vai te conduzir a um alto lugar, o que você pensa? Você pensa num púlpito? Se fosse a Bianca, ela ia pensar: Deus vai me fazer pregadora. Deus vai me fazer missionária na terra dos viventes. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente pensa que Deus vai nos levar a um alto lugar, a gente pensa que Ele vai nos promover dentro de um ambiente de culto. Agora eu vou ser profeta, profetiza, sei lá, vou viajar o mundo todo, Deus vai me levar num nível alto, eu vou ser cheio da unção, do poder. Sabe o que eu quero dizer para você? Escute isso. O nível mais alto que Deus pode levar uma pessoa é ao nível de amor. O nível mais alto que Deus pode levar alguém é a amar como Ele ama. Quando Paulo escreve a respeito dos dons espirituais, ele começa na primeira carta, no capítulo 12, entra no capítulo 13, quando ele termina o capítulo 12, falando dos dons, ele vai dizer, os dons, profecia, mestre, palavra, cura, e tantos outros dons que ele vai citar, ele vai falando, vai buscando os dons. Quando ele faz a transição do capítulo 12 para o capítulo 13, sabe qual é a expressão de Paulo? Ele diz assim, e agora vos levarei a um caminho muito mais excelente. O capítulo 13 da carta aos Coríntios, qual é o teor? Qual é o ponto-chave da carta? Qual? Amor, gente. O ponto-chave da carta, da primeira carta de Coríntios, capítulo 13, é amor. Então ele sai do capítulo 12 falando dos dons, da diversidade dos dons, e entra no 13 falando de amor. E ele diz, esse caminho é o caminho da excelência. Você sabe qual é a pessoa que vive no nível mais elevado? É a pessoa que ama como Cristo ama. Essa é a pessoa que se estabeleceu no nível mais alto espiritualmente falando.
Esse nível, a descrição, o caminho já está dado. Condução para um lugar. Se você quer amar como Cristo ama, você precisa adentrar um lugar de intimidade, para que a essência desse amor penetre a sua vida e de fato faça de você o grande reflexo da pessoa de Deus. O grande reflexo da pessoa de Deus. Esse é o principal propósito. Existe uma tradução da palavra amor, não sei se é 3,16 ali que é, não lembro agora exatamente, que é investimento. Acho que é isso mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A palavra dar ali, ela tem um sentido de investimento no original. Então o texto no original, ele fica traduzido assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que investiu o seu Filho, para que todo aquele que cresce nele não padecesse, não perecesse, mas recebesse a vida eterna, porque essa vida passa. Quem vive para essa terra morre, quem vive para a eternidade vive para sempre. Alguém que investe deseja retorno. Todo investidor deseja retorno. Todo. Só que Deus não é esse investidor empresarial. Deus não é alguém que investe na perspectiva de alcançar recursos financeiros. Não. Deus é um Deus que investe e deseja um retorno, mas o retorno dele é de caráter. Quando Deus investe em nós, sabe o que ele espera de nós? Que nós sejamos seu filho no caráter dele. Quando ele olha lá de cima para nós, ele olha para cima e diz assim: esse é meu filho, se parece comigo, tem o meu caráter, tem a minha conduta, tem a minha essência, tem o meu amor, é meu filho. Deus é um Deus que investe na perspectiva de colher um resultado de caráter dos seus filhos. Por isso que quando a gente lê a carta de Romanos capítulo 8, no versículo 28, nós vamos ver Paulo dizer: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, para serem feitos filhos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem ali, não significa que tudo que você passar de dificuldade vai trazer coisas boas terrenamente falando. A cooperação do texto ali é filiação. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, diante de tudo que você passa, filho, diante de toda a tribulação, adversidade, dificuldade, se você suportar por amor a mim, eu vou assemelhar você à minha imagem e à minha semelhança, eu vou transformar você como a imagem do Filho de Deus. Esse é o propósito. Olha o texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus para serem segundo a imagem do seu Filho. Para serem segundo a imagem do seu filho. Imagine a André, se você perguntar para André, que André é mãezona e o Dudé é paizão, pergunta para eles: vocês têm investido na Rebeca, o que vocês querem dela? Quando vocês olharem para ela, você quer: a Rebeca é igual a Andréia, ela tem os traços da Andréia, ela tem a altura do pai, ela tem a personalidade da mãe, ela tem o caráter dessa família. Quando a gente olha para ela, a gente consegue ver a família dela. Ela representa o seu pai, ela representa a sua mãe. É isso que Deus busca de nós, que os seus filhos sejam seus representantes na terra. E fechando dizendo o que Jesus disse para os discípulos: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Nós só seremos representantes de Deus na terra se o amor dele refletir em nós. Quer amar? Feche seus olhos. Abre o seu coração. Pai querido e amado, sobre nós está lançada a tua palavra.
Palavra que exorta, consola e edifica. Palavra que liberta, palavra que cura, palavra que transforma.